Olá, amantes do conhecimento. Eu sou Eduardo Matias, pesquisador e facilitador do canal Sapiência, o canal da sabedoria, certo? Então, estamos dando continuidade. Vamos para o segundo dia, numa consecução de 6 dias, certo? Já falamos no primeiro dia sobre várias expressões e vamos dar continuidade. A cada dia trabalharemos uma quantidade X, né, de expressões ou expressão, no singular, de escritas no seu entendimento. O que é, como seria o correto, ou se as duas formas estão corretas, sim ou não, tá ok? Então vamos dar continuidade falando sobre nenhum junto, nenhum separado. A propósito, não se esqueça de dar o seu like, inscrever-se no nosso canal e fazer seus comentários, certo? Eu sei, pessoal, que muitas vezes não vou conseguir responder, certo? Porque estamos iniciando o nosso canal agora, não tenho equipe, é somente eu, então todo o processo de preparação a respeito do material, como eu trabalho também, às vezes, não tenho tempo. Mas leio, certo? Estou sempre lendo o que vocês escrevem, comentam. Então, a sua participação, de certa forma, passa a interagir. Agora, quem quiser realmente ter um contato, pode escrever para o nosso WhatsApp, 994 35 28 29. 994 35 28 29, certo? Porque aí seria um contato mais direto comigo e com certeza eu vou poder responder. Porque às vezes no comentário, como a minha vida é corrida, só para vocês terem ideia, trabalho 3 horários, né? E às vezes eu pego já no terceiro horário, às vezes tarde da hora, para tanto preparar quanto para gravar os vídeos, ok? Mas vamos lá. Nenhum junto opõe-se a algum. Então, de cara, você já pode substituir pela palavra algum dentro da frase, se mantiver o sentido, nenhum junto. Geralmente antecede um substantivo, ou seja, antes do substantivo você vai ter lá o nenhum, com o sentido de algum, ou pode ser substituído e você mata a questão, certo? Exemplo, nenhum cantor, ó, cantor substantivo, nenhum antecede o substantivo, então você pode colocar ali algum cantor canta como ele, ou nenhum cantor canta como ele. Lembre-se que aí trata-se de um pronome indefinido, certo? Só que nesse caso, você vê, seria um pronome, ele mudaria de pronome indefinido para pronome substantivo, porque aí é, está singularizando uma pessoa uma pessoa dentro de um grupo de pessoas que têm a mesma habilidade. Então você está querendo dizer que entre as pessoas daquela mesma habilidade tem um que tem algo peculiar, diferenciado. Todos cantam, mas tem um que encanta, além de cantar. Ok? Seria nesse sentido. Então, quando você quer destacar, né? Destacar uma pessoa em relação a outros que têm o mesmo talento. Dizer que ela tem algo mais, algo a mais, algo peculiar, ok? Então seria nesse sentido. Nenhum separado equivale a nenhum só, nenhum sequer, ou seja, generaliza todo, né? No primeiro caso, você vê que especifica, já que generaliza, né? Nenhum só, nenhum sequer. Aí você pode substituir também, certo, pessoal? Nessa expressão, o é um numeral, certo? Opõe-se a dois, três, ou seja, de certa forma, restringir dentro de um grupo de coisas ou objetos a um ser em particular. Exemplo, nem um dia inteiro foi suficiente para acabar a obra. Ou seja, no dia de 24 horas, com tantos segundos, com tantos minutos, não foi possível. Tem uma obra que, com certeza, antecipadamente, antes de você iniciar, você já avaliou que seria impossível concluir, né? Então, nem um dia inteiro foi suficiente para acabar a obra, certo? Então, você pode colocar nem um sequer dia, ou nem um dia sequer, aí você pode ajustar,
sem problema nenhum, mantém a ordem ou ajustando, né? Nenhum dia sequer e nenhum sequer dia, ok? Você pode também colocar a ideia aí de nenhum só. Nenhum só dia inteiro foi suficiente para acabar a obra, ok? Então, nessa questão de generalização, um trabalho que a priori já se tinha ideia, né? Ou deduziu que seria impossível concluir, ok? Você vê que o outro especifica um ser, uma pessoa que tenha a mesma habilidade de tanto, só que ela tem algo em particular, em especial. Aonde, né, indica movimento, a ideia de uma ação do sujeito equivale sempre a para onde, a uma direção, certo? Aonde você vai? Você não pode falar onde você vai, né? Aonde, ok? Porque há um movimento do sujeito, há uma ação feita pelo sujeito. Já onde é o oposto, né? Sujeito sem movimento ou situação sem ação, sem movimento, sem mudança, certo? Onde estão os livros? Você vê, um objeto livros está num lugar fixo, parado. Então, você não pode utilizar nesse segundo exemplo aí, aonde estão os livros, porque o livro não está em movimento, não está andando. Ele é um ser inanimado, tá ok? Então, com seres inanimados, onde? Com sujeitos ou seres animados, aonde? Em relação à frase que determina o movimento ou não, certo? Às vezes, o sujeito animado com vida, ele está parado também, né? Paulo está sentado, né? Onde Paulo está? Você não pode falar aonde Paulo está, entende? Então veja sempre a peculiaridade da situação. Então aonde, sempre pensando o sujeito em movimento. Ou às vezes o objeto, se for dentro da poesia, que ganha vida, que é a chamada personificação ou prosopopeia, atribui-se ação a seres que não têm ação. Ou, por exemplo, a cadeira voava, né, em direção à porta. Ou seja, não é que a cadeira voou, foi que alguém pegou a cadeira e arremessou em direção à porta. Então, na literatura, a poesia, você atribui um movimento a um ser inanimado, certo? Então, atenção a isso. Veja a particularidade. Se houver a ideia de movimento, ação, você coloca aonde. Se o objeto, a pessoa está sem movimento, sem ação, onde, ok? E a expressão donde? É a contração da preposição de, certo? Aqui era para ter a preposição da, certo? Então, é a contração da preposição de, certo? O destaque é para essa palavra aqui, ok? Da preposição de. Deixa eu apagar aqui para consertar. Agora sim. Deixa eu... certo? Da preposição de com a palavra onde. Então, de mais onde, finaliza-se ou conclui-se donde. Você vê que elimina a vogal e dá preferência para a vogal da segunda palavra, certo? Donde. É como arc, dark. Então, elimina a vogal da preposição e mantém a vogal dos substantivos que está seguinte, ok? Então, na contração da preposição de com a palavra onde significa lugar de quê, certo? Lugar de quê? Donde você vem? Não é obrigatória a contração da preposição de com a palavra onde. Não é obrigatório, certo? De onde você vem? De onde provém essas mercadorias? Veja que o de aí não está ligado ao sujeito, nem o advérbio de lugar, né? Nesse segundo exemplo, né? De onde você vem? Ou de onde você vem? Então, você pode deixar separado ou pode deixar
junto. Nesse caso, de onde ou donde, certo? Só que donde se tornou uma expressão ou palavra, do ponto de vista formal, não muito utilizada. Segundo alguns linguistas, né, é necessário até evitar num texto formal. É utilizado muito na conversa coloquial e na poesia, mas no texto formal é preferível que separe de onde você vem, certo? Do que dizer de onde você vem, tá ok? Mas saiba que a explicação desse de onde é que houve uma contração da preposição de mais o advérbio de lugar onde, certo, pessoal? Temos aí, continuando, porquê separado sem acento, porquê separado com acento, porquê junto sem acento e porquê junto com acento. Vamos lá entender cada um. Porquê separado sem acento, usado para fazer perguntas no início de frases, equivale a pelo qual e demais variações. Quando eu falo variações, é pela qual, pelos quais, pelas quais. São essas variações, o plural, né? Esta é a conquista porque sempre busquei, pela qual sempre busquei, porque conquista está no feminino, o porquê ele concorda aí na relação do adjetivo, certo? Que está no feminino singular, pela qual. Então, esse porquê separado, veja, é utilizado para fazer perguntas no início de frase, ou você pode colocar no meio como justificativa, mas se essa justificativa puder substituir pela expressão pelo qual, pela qual e variações. Tá ok? Também equivale por qual razão, por qual motivo, né? Por que não compareceu à reunião? Como já é a primeira regra, pergunta no início de frase, você nem precisaria, né? Mas você poderia pensar assim, né? Por qual razão ou por qual motivo ele ou ela não compareceu à reunião? Certo? Você substitui também e aí saberá que deverá ser escrito com porquê separado sem acento. Porque junto, aliás, porque separado com acento, usado para fazer perguntas, só que no final de frases. Olha, o primeiro, porque separado sem acento no início. Agora, esse porque separado com acento, fazer perguntas no final de frase. Esse é o mais fácil, né? Só tem essa situação para você utilizar porque separado com acento. Perguntas no final de frases. Vocês saíram mais cedo da festa? Por quê? Percebe aí? Porque junto sem acento é utilizado para responder perguntas equivalentes a visto que, uma vez que, pois ou para que. Né? Você pode substituir por essas expressões e saberá que é escrito porque junto sem acento. Não poderemos viajar porque minhas férias não coincidem com as suas. Não poderemos viajar uma vez que, pois, para que, visto que minhas férias não coincidem com as suas. Veja que eu posso substituir tranquilamente sem prejudicar o sentido da frase. Porque junto sem acento, certo? Porque junto com acento vem sempre antecedido de artigo, pronome ou preposição, certo? Aliás, esqueci de colocar aí, mas também adjetivo ou locução adjetiva, certo? Vou destacar aqui, mas também poderia colocar aqui adjetivo, certo? Adjetivo. Sei que não está muito escrito aqui, minha caligrafia não é das melhores, mas vou apagar aqui, não ficou legal não. Certo? Mas o adjetivo. Certo? Ou locução adjetiva. Então, essas classes aí, artigo, pronome, preposição, adjetivo, são chamados de determinantes junto do porquê aí, certo? O que é que acontece? Esse porquê, pessoal, junto com acento, ele passa a ser um substantivo, certo? Também você pode colocar a palavra o motivo ou a razão, certo?
Então, você, por exemplo, assim, você diz assim, desconhecemos o porquê. Veja que aqui eu tenho aqui o artigo, certo? Que antecede a palavra porquê. Então, nesse caso, porquê junto com acento, certo? Poderia ter o pronome, a preposição. Sabemos dos porquês que você realizou tal prática. Sabemos dos porquês, ou seja, das razões, dos motivos. Você pode também substituir. Desconhecemos o motivo de tanta organização. Desconhecemos a razão de tanta desorganização. Então, você pode também, ao invés de pensar no artigo, no pronome, na preposição, utilizar a expressão o motivo ou a razão substituindo o porquê, e aí você saberá que será escrito porquê junto, sem acento, tá certo? Se não junto, se não separado. Se não separado equivale a caso não, você substitui por essa expressão aqui, certo? Por essa expressão aqui, a caso não, indicando assim uma probabilidade. Exemplo, se não chover, iremos ao cinema amanhã, certo? A probabilidade é a questão da condicionante, né? Uma condicional. Esse se aqui passa a ser uma conjunção, né? Aliás, uma locução conjuntiva, certo? Condicional, certo? Então, toda vez que tiver situação, se não separado. Aí você vê a probabilidade. Se não chover, provavelmente, possivelmente iremos ao cinema amanhã. Ou seja, nem você confirma que vai, nem também afirma que vai. Né? Aliás, não nega, né? Nem confirma, nem nega que vai. Ok? Se não, junto, equivale a caso contrário, a não ser que. Né? Exemplo, espero que estejas bem preparado, senão não conseguirás obter um bom resultado. É a ideia da oposição literária. Veja que no outro há uma oposição, mas uma oposição de talvez sim, talvez não. Já nesse caso, de forma alguma, a pessoa já determina, não farei isso se acontecer aquilo. Por exemplo, eu não posso utilizar nessa frase o se não separado, porque aqui já é uma certeza, né? Espero que estejas bem preparado. Ou seja, se você não está preparado, a pessoa não vai obter resultado. Então, não há possibilidade. Você está mais ou menos preparado. Mais ou menos não é estar preparado. Certo? Então, quando você tem certeza de um fato, você vai utilizar o seu contrário, o seu oposto, na forma se não junto. Certo? Se dentro da frase é uma possibilidade de você ir ou não ir, realizar ou não realizar, se não separado. Certo? Ok? Sobretudo, existe ele junto e separado. Sobretudo junto pode ser advérbio, certo? Significando especialmente, principalmente, ou substantivo, seria casaco grande e pesado, utilizado muito pelos europeus, norte-americanos em tempo de frio. Né? Aqui no Brasil vemos poucas pessoas, certo? Mas no sentido de roupa, né? Como substantivo. Então pode ser advérbio significando especialmente ou principalmente, certo? Aí seria junto. Fiz a tarefa da maneira que recomendaram, certo? Aí ele está como advérbio. Fiz a tarefa da maneira que recomendaram. Sobretudo, ou especialmente, ou principalmente, porque era o jeito mais simples. Como estava muito frio, para sair à rua, vestiu um sobretudo. Observe que esse sobretudo aqui, para ser substantivo, tem que ter o artigo, o pronome, o numeral ou o adjetivo. Certo? Aqui tem aqui o artigo, certo? Você vê que não é numeral, não está indicando a ideia de quantidade. Né? Porque às vezes confunde também. Pessoal, pode ser pronome ou artigo, certo? Nesse caso aqui, ele está como artigo. Não está indicando a quantidade. Ele quis dizer que usou uma roupa para aquela situação de frio.
certo? Vamos lá, a situação do sobretudo separado. Significa a respeito de tudo. Então, você vai substituir por essa expressão. E veja, sobretudo, em tese, é a ideia de que você está generalizando uma informação, generalizando uma circunstância, certo? Generalizando um conceito, certo? Exemplo, na reunião falaram sobre tudo. É aquela confusão, né? Ao invés de se pautar pontos específicos, falaram de tantas coisas que o ponto específico se perdeu em tanta coisa. Então seria sobretudo separado, ok? Generalização, certo? E aí você substitui, né? Na reunião falaram a respeito de tudo, ou seja, uma confusão só, certo? Uma balbúrdia. Ou embrólio, né? Embrólio. Continuando. Na medida em que, a medida que, né? Exprime, na medida em que, exprime relação de causa, ou seja, o fato gerador, o fato motivador, equivalendo-se a porque, já que, uma vez que. Então, é a ideia de causalidade propriamente dita, certo? Veja que o porquê, como é utilizado. Esse porquê é dificílimo a compreensão dele, porque ele navega por várias classes, certo? Gramaticais. Ele pode ser conjunções coordenadas, conjunções subordinadas, pode funcionar como advérbio, pode funcionar como substantivo, certo? Então veja o exemplo aí. Na medida em que os inquilinos não cumpriram com o pagamento em dia, iam sendo despejados pelo proprietário, né? Então exprime essa ideia de causa. Qual foi a causa? A pessoa alugou algo e não se comprometeu, que seria o efeito consequente, né? Então houve uma causa, né? E por conta da causa houve efeito, houve consequências, né, desse seu ato. Porque se você aluga, você tem que pagar. O não pagamento pode ser motivo de reclamações e, no seu extremo, até o despejamento, né? Pedir para que você se retire do ambiente do proprietário, ok? Então, nessa ideia, equivalente, isso aí você pode substituir porque os inquilinos não cumpriram, já que, uma vez que os inquilinos não cumpriram com o pagamento em dia, iam sendo despejados. É claro que antes dessa situação, como que diria assim, intransigente, foi-se, evidentemente, questionando, reclamando, né? Houve uma reincidência da falta de pagamento. À medida que, observe que à medida que o A aqui está com a crase, certo? A propósito, o acento grave indica proporção, simultaneidade, ou seja, dois fatos que acontecem ao mesmo tempo. Dois ou mais fatos, melhor dizendo, certo? Exemplo, à medida que o tempo passa, mais aumenta a saudade, certo? Então, veja, há, de certa forma, duas realidades e essas duas realidades estão aumentando ou indo positivamente. O tempo que passa, ou seja, de movimento, aumenta a saudade. Então, duas coisas crescendo simultaneamente, às vezes decrescendo simultaneamente. Certo? Pode ser em questões favoráveis ou desfavoráveis, tá certo? Tampouco ou tão pouco, certo? Tampouco equivale a também não. Exemplo, quem não respeita a si próprio, tampouco respeita a seus semelhantes. Esse tampouco aí, pessoal, é a ideia de uma característica particular de uma pessoa ou de um objeto ou de uma circunstância, certo? Essa característica particular, ela impossibilita a aceitação dos demais, impossibilita a permissão dos demais. É nessa ideia, certo? Então, quando ele diz aí, quem não respeita a si próprio, ou seja, tampouco respeita. Ou seja, se a pessoa não tem amor próprio,
quanto mais o estranho. Certo? Então, nesse sentido, escreve-se tampouco, certo? Tampouco é a ideia de intensidade, só que ser uma intensidade negativa, equivale a muito pouco, certo? Você pode substituir pela expressão muito pouco. Então, veja, seria a ideia de míngua, de falta, de escassez, certo? É essa ideia que tampouco prevalece. Escassez, falta, míngua com M de macaco, certo? M de maçã, para não achar que está aí com racismo. Então, M de maçã, certo? Nessa ideia de você perceber que esse tampouco seria a ideia de míngua, de falta, de escassez, certo? Exemplo, como posso me divertir se ganho tão pouco? Ou seja, aquela ideia de insuficiência, certo? De impossibilidade de comprar algo devido ao salário minguado, certo? Escasso. Ok, pessoal? Chegou às 2 horas. Está errado? Chegou a com H 2 horas, certo? Qual dos dois? A resposta já está aí, né, na tela de vocês. Então, a segunda oração está reforçado por dois verbos no passado. Chegou, né? O verbo chegar aí está conjugado no passado perfeito. E a gente já viu esse A com H sempre está a ideia de passado. Então, dois verbos, duas palavras redundantes. Quando é que se utiliza isso, pessoal? Quando você quer dar ênfase a um fato passado, a um fato que já ocorreu. Então, às vezes, se quer dar essa ênfase, você utiliza dois verbos no passado. O a, embora você entenda como presente, mas a gente já falou lá, ele expressa fatos ocorridos, fatos que já aconteceram. E chegou, reforça mais essa ideia. Então, eu não posso dizer assim, chegou a 2 horas, né, sem o H. Por quê? O A nós vimos lá que dá a ideia de futuro. Certo? Então, essa expressão, colocando o A sem H, estaria errada. Entenderam? Porque nós vimos que o A sem H ele expressa também a ideia de tempo futuro. Já o A com H, tempo passado. E está sendo reforçado, enfatizado com o verbo chegou, conjugado no passado perfeito. Certo? Então, aí fica a explicação. Custei a entender ou custou-me entender? Vamos ver as duas situações. Sentido de dificuldade em aprender, né? Custei a entender. Então, aí a ideia é que realmente a pessoa apresenta déficits, né, de aprender. Vamos pensar aí na matemática, né? Quantos alunos, né, têm dificuldade em entender a lógica matemática, né? Então, esse custei a entender está nesse sentido, né? Você ter dificuldade, né, na aprendizagem, na compreensão daquela informação, certo? Exemplo, custei entender o assunto, certo? Me custou, levei muitas horas, passei dias lendo e relendo tal informação para poder entender. Então, no sentido de gastar tempo, certo? Para compreender ou para interpretar determinada informação. Custou-me entender, né? Esse aí está no sentido de qual o motivo daquele valor. Está no sentido de gasto mesmo, financeiro, certo? Custou-me a entender, tá, por conta dessa forma pronominal, é no sentido de monetário de fato, certo? Literalmente. Custou-me entender o valor daquela aula, ou seja, é como se a pessoa achasse um absurdo o valor que foi cobrado pelo professor para se dar uma aula de reforço ou para se cobrar mensalidade, certo? Por exemplo, a mensalidade da escola. Então, costumo entender no sentido assim, fiquei horrorizado com o valor que foi cobrado naquela aula ou naquela escola, a respeito de uma aula de reforço ou da mensalidade, ok? É hora dele chegar ou é hora de ele chegar, certo? Como estão vendo aí, a segunda forma está correta. Agora vamos entender. Ao, né,
de não se refere a ele, certo? A preposição ao, de, não se refere a ele. Não se trata de hora dele, mas ao infinitivo chegar, certo? Por isso que na palavra, na primeira oração, dele, né, junto, está errado. Porque aí você tem um sujeito, né? O sujeito ele, né? Como está dizendo aí, sendo ele o sujeito, como o sujeito não deve ser preposicionado, esse aqui, certo, pessoal? Não pode ter essa preposição junto, combinado, porque o de, a preposição de se refere ao verbo chegar e não ao sujeito. É isso que ele quis dizer, certo? Então, quem chega, chega de algum lugar ou chega a algum lugar. Veja que o verbo aqui pede uma preposição, certo? Só que essa preposição eu não posso ligar ao sujeito. É isso que ele quis dizer em outras palavras. Esse verbo aqui está no infinitivo, como ele acabou de dizer, certo? Então, essa ideia. O sujeito não pode estar combinado, que houve uma contração aqui, da preposição de. Só que essa preposição de se refere ao verbo chegar. É hora de chegar a ele, ou é hora de ele chegar, só que o de ele separado, ok? Aí, como o sujeito não deve ser preposicionado, ele reforça aqui, né? Estou apresentando para vocês, ou seja, esse de é por conta do verbo, certo? Não se deve contrair a preposição com o pronome sujeito. Lembra aqui que o pronome sujeito é esse. O ele está funcionando como sujeito da oração, portanto não pode fazer essa contração aqui. Tem que deixar separado, certo? Estou fazendo passo por passo para vocês entenderem. Ou com o artigo que anteceda o sujeito, certo? É hora de ele chegar, apesar de o amigo tê-lo convidado. Você vê aqui, é o artigo, só que foi acrescentado um L que nós chamamos de letra eufônica, certo? Vamos fazer uma aula especial também sobre a construção das palavras, a formação das palavras, certo? Que vai justamente explicar essa questão de letra eufônica, mas só para citar, certo? Então, a forma é hora de ele chegar e não dele. A gente escuta muitas vezes sendo falado assim, né? Dele chegar. Está errado. Tem que manter separado para especificar que a preposição de não está ligada diretamente ao sujeito, e sim ao verbo, certo? No infinitivo. Segundo, 51. De segunda a sexta ou de segunda a sexta com acento grave? Qual é a forma correta? Essa aqui. Por quê, pessoal? Entre números não se coloca crase. Pronto. Você tem aqui, ó, segunda ordinal, sexta numeral, né? Cardinal. Então, existem os numerais multiplicativos, fracionários, ordinais e cardinais, certo? Então, aliás, os dois aqui são ordinais, né? Segunda e sexta, certo? Independente se varia entre segunda, cardinal, ordinal, sendo número, não se coloca crase. É a explicação direta, certo? A educação funciona de segunda a sexta. Se tiver entre números, independente se for cardinal, ordinal, ordinal e ordinal, multiplicativo, fracionário, não se coloca crase. É só isso. Ponto final, certo? A prazo sem acento ou a prazo com acento. Não se aplica a crase antes de substantivos masculinos, ou seja, prazo não é masculino, isso é via regra, né? No estudo da crase, vocês viram isso, né? Ou quem não viu, vai lá assistir. Diante de palavra masculina, exceto, né? Exceto, né? Aí, se ele tiver antecedido de pronome possessivo, aí sim, certo? Ou se tiver a expressão à moda, subentendido, não estando escrito na frase, mas subentendido, ou seja, mentalmente você consegue perceber a palavra moda, também está no assunto crase, vocês vão ver que se coloca. Mas nesse caso aqui eu tenho uma palavra masculina. Regra geral, diante de palavra masculina não existe crase, certo? Então esse a aqui seria artigo? Não, seria uma preposição, certo? Por isso que
por ser palavra masculina, toda palavra masculina pede o artigo masculino, que seria o O. Então, para provar também que esse a não é um artigo, é uma preposição, certo? Só que é uma preposição não acentuada, justamente para reforçar a regra do uso da crase. Diante de palavras masculinas, não se coloca crase, ok? Todos esses produtos são vendidos a prazo, ok? A você sem acento, a você sem acento, com acento. É o certo sem acento. Por quê? Não há crase antes de pronomes pessoais, certo? Esse aqui é uma preposição. É o mesmo caso aqui. A ele, esse aqui não é um artigo, é uma preposição, certo? Então, outra regra para vocês memorizarem diante de pronomes pessoais. Lembrando, existem os pronomes pessoais, né, retos, eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, e existem os pronomes pessoais oblíquos, né? Me, te, se, consigo, contigo, convosco, nos, vos, lhes. Não, essa forma aí são pronomes pessoais, certo? Pronomes pessoais que uns pedem preposição ou não. Veja o caso aqui, o pronome pessoal nunca pede preposição. Nesse caso aqui, ele deixa de ser pronome pessoal, certo? Passa a ser um pronome, um objeto indireto, que são os objetos indiretos que pedem preposição. Veja como o português ele navega, né? Uma palavra, como eu sempre falo, né? Uma regra não se aplica a todas as situações. Você vai ter que analisar em particular, tirar fotografia daquele uso de determinada palavra, que originalmente ele é um pronome pessoal, no caso ele, só que ele pode funcionar também como objeto, desde que antes dele tenha uma preposição. Aí ele deixa de ser o sujeito, passa a ser objeto, indireto, ok? Mas esse assunto também está no assunto que vamos fazer, né, sobre regência verbal, regência nominal, certo? Das 9 horas às 18 ou das 9 às 18 sem acento. Qual é o certo? Com acento. No caso de horas expressas, a crase, quando a preposição de aparece combinada com o artigo de mais as. É a combinação, né? Das. Então, das, certo? É esse primeiro exemplo. Então, vai haver crase. Mesmo que implícito, como em horário da prova. 8 às 11. Na verdade, está implícito. O das aqui não está escrito, mas seria das 8 às 11 horas. Então, ele pode estar escrito visivelmente ou ocultamente, implícito, certo? Ele pode estar explícito, X, ou implícito, IM, certo? Então, sempre vai colocar a crase. Sendo assim, o correto é das 9 às, com acento grave, ok? Então, pessoal, se você gostou, né, faça seus comentários, se entenderam ou não. É importante a sua participação. Como eu falei, nem sempre vou poder entrar em contato com vocês direto os comentários no YouTube. Então, escrevam para mim diretamente através do WhatsApp 994 35 28 29 994 35 28 29, certo? Um forte abraço a todos. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, divulgue para amigo, para amigas, conhecidos de vocês ou não. Veja a importância do conhecimento, certo? Um forte abraço e vamos cada vez mais nos apaixonar pelo conhecimento, que é válido, certo? Tchau!